Eu sou Daiane, servidora do Ministério da Educação, que acompanha a implementação da BNCC. Hoje vamos para mais um vídeo sobre a BNCC comentada. Hoje vamos falar das ciências da natureza e suas tecnologias, relacionando aí a área com a física, química e a biologia. Para isso a gente conta com especialistas do Instituto Reúna, a Lilian, a Aline Geraldini, a Marli Campos e o Leandro Holanda, que vão estar falando sobre esse tema para a gente. Agora é com vocês. Bom dia a todos. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam escutando bem. Tá ok o áudio por aí? Ótimo. A intenção da gente nessa web é discutir um pouquinho com vocês em relação à base comentada de ciências da natureza e suas tecnologias, para auxiliar o máximo possível na elaboração dos currículos, no olhar aí mais esmiuçado para cada uma das características que essa base, que a etapa do ensino médio traz para a gente em relação à base. Bom, eu começo então apresentando aqui o nosso time. Nós somos em 3 especialistas, na verdade eu coordeno a área de ciências da natureza. A gente tem um especialista da área de biologia, um especialista da área de física e um especialista da área de química. Isso quer dizer que todo o olhar que nós fizemos para a base, para poder comentar, né, as competências específicas da BNCC, foi um olhar interdisciplinar, um olhar que contempla tanto a biologia, quanto a física, quanto a química. Então, isso é muito importante a gente esclarecer logo de início, né? Que quando a gente está falando da etapa do ensino médio e da área de ciências da natureza e suas tecnologias, a gente está considerando os 3 componentes curriculares que fazem parte dessa área. A ideia dessa nossa web é poder mostrar um pouco para vocês o que nós fizemos nessa apresentação, nessa base comentada, e dentro do possível esclarecendo as dúvidas de vocês. Para isso, nós sugerimos que vocês podem ir anotando aí do lado no chat, né, as dúvidas que forem surgindo, mas também na parte final a gente vai ter em torno de 10 minutos para que vocês possam colocar as dúvidas e dentro do possível, dentro daquilo que a gente consiga responder, a gente poder realmente colaborar com vocês aí na redação dos currículos nos estados. É importante a gente deixar claro que quando a gente olha, né, então para a base e tem esse olhar de especialistas de áreas diferentes, né, na verdade da mesma área, né, mas de componentes diferentes, o nosso olhar é um olhar único para a área, né? Então o fato de eu estar como coordenadora da área, e a minha formação é em biologia, né, mas a minha ideia de realmente poder costurar o que biologia, física e química traz é algo que também é uma sugestão que seja reproduzido também na redação dos currículos nos estados, né? Então a gente possa realmente, vocês possam ter essa interlocução com profissionais da área de biologia, de física e de química, para que o olhar possa ser o mais amplo possível nessa redação, tá? Bom, espero que vocês estejam conseguindo enxergar bem aí os slides. A gente tentou deixar de uma forma que ficasse bem ampla aí na tela. Espero que esteja ok. Bom, qual que é a nossa agenda para essa nossa conversa? Nós organizamos em 3 pontos principais, que é o que vai tomar a parte maior da nossa conversa, que, em primeiro lugar, é falar um pouquinho sobre a área, apresentar um pouco. Eu acredito, obviamente, que muitos de vocês já mergulharam, já estudaram aí na etapa do MED e especificamente da área de ciências da natureza, mas colocar um pouquinho quais são os pontos principais da área de ciências da natureza, né, na etapa do médio, e em que ela diferencia da etapa do ensino fundamental. Vai ser a nossa primeira conversa, vai ser uma parte mais breve, bem introdutória mesmo. Em segundo lugar, é o que vai tomar a maior parte da nossa conversa, que é o panorama geral da BNCC comentada da área, né? Então, o que nós fizemos ao esmiuçar um pouquinho mais
a área dentro da BNCC comentada, como é que ela está disposta ali nas colunas, o que a gente pretende em cada uma delas, e aí entregar para vocês um exemplo, né, de uma das competências específicas, de que maneira que a gente fez esse desenho, né? E, em terceiro lugar, falar um pouquinho sobre possibilidades metodológicas para o currículo. Talvez isso possa suscitar algumas dúvidas no final, né? Quer dizer, como é que a gente pode realmente fazer uma boa composição entre os elementos que estão presentes na etapa do médio e o que não está presente, que a gente enxerga como possibilidade metodológica para esse currículo. No final, eu apresento para vocês as próximas webs, para vocês se programarem, quem aí é da rede, de alguma rede que está com profissionais de outras áreas também. E aí a gente abre em torno de 10 minutos, 10 a 15 minutos, vamos ver o máximo que a gente conseguir no final, para que vocês possam colocar as dúvidas de vocês e dentro das nossas possibilidades a gente responder, tá bom? Bom, quando a gente fala da área de ciências e suas tecnologias, né? Basicamente, a gente analisa que a etapa do médio, ela vai aprofundar conhecimentos da etapa do ensino fundamental. Então, isso é um ponto muito importante. Quer dizer, algumas questões já foram trabalhadas no ensino fundamental, mesmo num olhar de parâmetros curriculares, quer dizer, não mesmo a base sendo implementada, né, de uma forma mais efetiva a partir de 2020, muitos dos pontos que estão sendo considerados como já trabalhados foram trabalhados em qualquer currículo que a gente estivesse utilizando. Ou seja, são conceitos fundamentais da área de ciências da natureza que são trabalhados no ensino fundamental. A etapa do médio vem para aprofundar esses conceitos. Agora, o que é importante a gente olhar? Esse aprofundamento, ele toma uma outra visão quando a gente pensa que eles vão ser aprofundados com um olhar da investigação, né? Então, a investigação da etapa do médio, ela é muito forte, para que cada vez mais o estudante tenha condições de utilizar diferentes linguagens para que ele entenda os elementos que fazem parte das ciências da natureza, mas com um olhar investigativo e com um olhar de aprofundar algumas competências que já foram trabalhadas, específicas que já foram trabalhadas no ensino fundamental. Então, esses dois pontos, que são a investigação e o domínio de linguagens, são muito importantes, são fundamentais quando a gente pensa que desenhar um currículo para a etapa do ensino médio, ele é muito mais do que um currículo baseado apenas em conceitos, né? Não que os conceitos devam deixar de existir, os conceitos estão lá, a gente sabe que são conceitos importantes da área, que vão ter que ser trabalhados no ensino médio, porque não foram trabalhados anteriormente, mas o mais relevante é essa janela de oportunidades que a gente enxerga com a BNCC, essa possibilidade da gente incluir de uma forma muito mais robusta a investigação e o domínio de diferentes linguagens para você tanto pesquisar quanto para você comunicar aquilo que você investigou, né? Um outro ponto importante aí também para a gente entender essa articulação, quer dizer, quando a gente fala na investigação e quando a gente fala no domínio dessas linguagens específicas e dentro de uma área, de forma alguma a gente está tirando as especificidades dos componentes curriculares. Então, quando a gente olha para uma competência de ciências da natureza, a gente consegue enxergar o que tem de física nessa competência, a gente consegue enxergar o que tem de química e o que tem de biologia. Por isso a importância realmente de, nessa redação dos currículos, existir essa interlocução entre os especialistas das três áreas, né? Muitas vezes, alguma habilidade específica que você olha e fala assim, nossa, essa habilidade está atendendo muito para a área de biologia. Mas se a gente olhar com atenção e se a gente aprofundar esse olhar, a gente consegue enxergar o que tem da química nela e o que tem da física nela. Muitas vezes, não é algo específico de conceito, mas é algo relacionado a procedimento, é algo relacionado à atitude. Então, esse olhar dos componentes curriculares dentro da área,
é algo muito importante e que não pode ser deixado de lado. Realmente, a gente só consegue fazer uma visão interdisciplinar e transdisciplinar se as características das disciplinas, dos componentes, eles estiverem presentes. Bom, saindo então desse nosso panorama geral, eu acho que esses pontos que eu coloquei são pontos importantes, sem dúvida, mas que vocês vão encontrar com bastante detalhe no texto introdutório ali da própria base. Nós gostaríamos realmente de nos dedicar nessa web e contar para vocês como é que está organizada essa BNCC comentada e o que a gente considerou em cada um das colunas desse material, né? Está aqui um pouquinho a carinha dele, o que a gente tem em cada uma dessas colunas e como é que esse material vai contribuir para que vocês possam redigir os currículos dos estados, né? Logo de cara, a gente consegue enxergar aí essas 8 colunas, né, que vocês conseguem perceber como composição do instrumento. Depois, no finalzinho, nos últimos slides, eu vou colocar para vocês alguém está escrevendo aqui que não está conseguindo me ver, é isso? Tudo bem, se vocês estão conseguindo ver os slides, tá ótimo. Acho que está no cantinho, tem um quadradinho aí no cantinho onde eu apareço. Mas tudo bem, gente, vejam os slides que vai ser muito mais produtivo do que vocês ficarem me vendo. Mas se vocês olharem no cantinho aí, deve ter uma telinha aí, um quadradinho no canto onde eu estou aparecendo. Bom, então, como eu coloquei agora, o nosso foco principal, então, nessa web é destrinchar aí com vocês essa BNCC comentada da área de Ciências da Natureza, e nós pegamos aqui como um exemplo a competência específica 2, tá? Então, esse material, no final aqui da web, eu vou passar para vocês um link em que vocês podem entrar e acessar diretamente esse material. Vocês vão ver que ele está reduzido aí de tamanho, mas vocês vão conseguir acessar e navegar um pouquinho por ele. Talvez até surjam mais dúvidas e a gente fica, óbvio, super à disposição depois para esclarecer. Bom, então vamos lá, essa carinha da BNCC comentada, vocês percebem aí essas colunas se repetem, o título, né, o enunciado das colunas, eles se repetem em todas as áreas, então vocês vão perceber essa similaridade. E aí, dentro de cada uma delas, né, dentro de cada uma das colunas, a gente tem também algumas questões que vão se repetir. Então, em primeiro lugar, eu vou começar, e aí daqui a pouco eu já vou pedir a ajuda dos meus colegas aqui, eu vou falar um pouquinho das primeiras colunas e eles vão continuando nas próximas, tá? Então, assim, a primeira coluna sempre vai aparecer a competência específica, né? Então, vocês devem lembrar que lá na etapa do ensino médio, a gente tem as competências gerais da BNCC. As competências gerais da BNCC, elas valem para todo documento. Então, quando vocês olharem lá para competência conhecimento, pensamento científico, comunicação, cultura digital, essas competências gerais até já foram comentadas na web de matemática, e a gente fortemente recomenda que vocês observem essas competências gerais, elas valem para todo documento, né? Quando a gente entra na área, né, então, entrando aqui na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, a gente vai ter as competências específicas. A área de Ciências da Natureza, especificamente, tem 3 competências específicas. O que é interessante observar? Essas 3 competências específicas da área de Ciências da Natureza, elas têm relação, né, com esqueci o nome do... Os componentes que aparecem no ensino fundamental, que são matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Então, essas competências específicas, elas têm relação com esses 3 eixos, mas elas também vão aprofundar um pouco mais. Então, a gente tem a competência específica 3, que isso até surgiu um pouco nas perguntas de vocês, que traz um olhar um pouco mais aprofundado e que não está especificamente relacionado com esses 3 itens que eu coloquei. Bom, então na primeira coluna a gente tem o copiado e colado
a competência específica. Então, fiquem tranquilos que o que está aqui nessa primeira coluna é exatamente o que está no documento. Copiado e colado, competência específica. Aqui nós vamos falar da competência específica 2. Então, a gente teria a competência específica 2 nesse documento, copiada e colada. Na coluna do lado, o que nós fizemos? Um comentário sobre essa competência específica. Então, cada competência específica vai estar copiada e colada na primeira coluna, comentada na segunda coluna. Ou seja, nesse comentário, a gente tenta trazer um pouquinho mais do como é que essa competência contribui para a área como um todo. Como é que essa competência específica contribui para os aprendizados que o estudante precisa ter em relação à investigação e os domínios das linguagens, que foi aquilo que eu comentei lá no começo. Então, a segunda coluna, ela auxilia o redator a entender um pouquinho melhor o que a competência específica está querendo, né? Vocês veem que o texto da competência específica, ele é extenso, né? Ele está reunindo ali temas, né? Ou questões que são relacionadas à física, à química e à biologia, e também a recursos da área. E quando a gente olha para esse comentário da competência, isso fica um pouco mais claro, um pouco mais destrinchado para o redator poder entender de que essa competência específica está falando, tá? A próxima dupla de colunas, aí eu vou convidar a Marli para contar um pouco para vocês, ela está relacionada ainda... deixa eu só, antes de eu passar para a Marli, aqui eu deixei um pouco ampliado para vocês poderem ler, né? Que lá estava muito pequenininho. Então, por exemplo, na coluna 2, a gente tem o texto da competência, né? Da competência específica, então aqui especificamente da 2, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. Tá? Então, aqui eu dei um print, até cortadinho aqui uns cantinhos, mas esse aqui é o texto da competência específica 2, do jeito que ela aparece na BNCC. Aqui ao lado, vocês podem ver essa competência mais esmiuçada. Então, quais são os pontos que estão sendo tratados aqui? Então, pontos relativos à evolução da vida, do planeta e do universo, além da dinâmica de suas interações, da diversidade dos seres vivos e sua relação com o ambiente, considerando modelos e teorias que foram construídos, modificados e aceitos em diferentes contextos históricos, sociais e culturais. Vejam que, ao descrever, né, ao comentar essa competência específica, vão entrando pontos que a gente já vai começando a identificar se tem biologia envolvida, se tem física envolvida, se tem química envolvida, né? Além disso, em todo comentário vem um pouco da expectativa, né? Então, espera-se que com essa competência o estudante seja capaz de reconhecer que os conhecimentos científicos sofrem transformações ao longo do tempo, identificando a importância da experimentação e da interpretação de resultados com base na probabilidade e incerteza, reconhecendo que os avanços das tecnologias representam parte importante desse processo, além de aplicar seus conhecimentos na construção de argumentos e posicionamentos frente aos diferentes desafios cotidianos, sempre com ética, responsabilidade e valorizando a sustentabilidade. Vocês percebem que nesse comentário, ao olhar um pouquinho mais a fundo para o que a competência específica estava tratando, a gente consegue trazer ainda mais questões da física, da química, da biologia, mas também de procedimentos da área de ciências da natureza, que retomam a investigação e que retomam o domínio das diferentes linguagens. Bom, vamos então agora para as próximas colunas, passar para a Marli. Bom dia, gente. Assim como na competência, em seguida vem as habilidades que estão relacionadas às competências. Na terceira coluna, a habilidade é uma cópia do que temos na base. Na quarta coluna, é o nosso comentário. Como nós entendemos, nós estamos detalhando, já apresentamos alguns tópicos da física, da química, da biologia envolvidos. Na próxima
tela, nós escolhemos a competência, a habilidade 3 e a competência 2. Né? Então, nessa habilidade, nós temos lá, avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. O nosso comentário. Essa habilidade implica em realizar previsões. Para realizar previsões, nós temos que analisar as variáveis. E nós vamos tentando detalhar um pouquinho a habilidade. Essas variáveis podem causar desequilíbrios nos ecossistemas, como radiações. Já demos uma ideia, no caso, no componente física, os impactos para os seres vivos, considerar o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, fortalecendo o posicionamento crítico do estudante, baseado na argumentação sustentada em evidências. Desculpa, gente. E vale a gente comentar que na competência 3, essa argumentação, esse posicionamento crítico, um eixo muito forte. Nós estamos fazendo uma análise geral. Então, você pode observar características das outras competências nessa competência também. É um todo. Né? E, no final, considerando e analisando os efeitos das intervenções nos ecossistemas e seus impactos na saúde humana. Novamente, é um eixo forte na terceira competência, o comprometimento com o terreno, com o espaço em que ele vive, um posicionamento crítico, uma alteração na história da sua comunidade. Então, em todas as habilidades, nós vamos fazendo um vínculo com tudo que está proposto nas competências. Pessoal, bom dia. Então, dando continuidade aí aos próximos componentes, né, da nossa BNCC comentada, nós temos aí mais 3 componentes. Os objetos de conhecimento, como os componentes desenvolvem essas habilidades, detalhando um pouco de cada componente curricular, e exemplos de objetivos de aprendizagem. Bem, eu gostaria de focar um pouquinho sobre os objetos, falando sobre os objetos de conhecimento, né? Então, eles são os principais temas que se relacionam às habilidades, e são diferentes, então ele não é só uma listagem de conteúdos, né? Ele deve contemplar conceitos, procedimentos, atitudes que estão relacionados à área de ciência da natureza. Então ele vai muito além de uma simples listagem de conceitos, né? E aí, por exemplo, quando nós trabalhamos com temas sociocientíficos, que vocês vão ver que nós vamos propor, temas transversais, temas mais contemporâneos, temas controversos, problemas regionais, locais, nós vamos contemplar os diferentes componentes curriculares, olhando para essas mesmas situações problema, além de contemplar outras áreas do conhecimento também. Porque aí os estudantes vão ter olhares, diferentes olhares para a mesma situação problema, relacionando questões políticas, éticas, ambientais, sociais. Então, trazendo aí uma formação integral, né, desse estudante e uma visão mais integral das situações problema que nós estamos propondo. Bem, os objetos de conhecimento, eles são muito importantes, porque para os educadores é muito importante que eles saibam o que eles vão ensinar para que os nossos estudantes aprendam. Então, essa é uma coluna, né, muito relevante para inspirar aí os redatores dos diferentes currículos. Bem, agora a gente está vendo mais de pertinho ali esses 3 itens da BNCC, né?
da BNCC comentada. Falando no competência específica 2, como a Lilian já falou, a habilidade 203. Aqui nós temos 3 exemplos, né, de objetos de conhecimento. Então, dentro da área de ecologia, quando a gente propõe as unidades de conservação, fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, as radiações e seus efeitos nos seres vivos e o desequilíbrio em sistemas envolvendo diferentes variáveis. Então, são objetos de conhecimento que têm suas particularidades dentro das áreas, mas que quando vocês olharem aqui para a próxima coluna, onde nós estamos comentando sobre a habilidade, nós vamos ver especificidades de cada componente, da biologia, da física e da química. Porém, fica claro, nesse caso específico, nesse exemplo específico, essas particularidades, elas se encontram, elas se convergem num ponto onde os nossos estudantes eles vão refletir e se posicionar criticamente sobre ações sustentáveis, como que as interferências antrópicas elas podem interferir no ambiente e na saúde do ser humano. Então, tem suas particularidades, mas ao fim, vocês vão perceber que esses pontos eles se convergem para que os estudantes se posicionem criticamente sobre essas questões dos objetos de conhecimento contemplados aqui. Isso vai ficar ainda mais evidente quando vocês olharem aqui para essa outra coluna, que são os exemplos dos objetivos de aprendizagem. Então, eu queria exemplificar que os objetivos de aprendizagem, neste caso aqui, eles vão percorrendo diferentes graus de complexidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o verbo que nós utilizamos aqui como prever, no segundo objetivo, então é um verbo que está com uma ação mais relacionada à aplicação. Quando nós olhamos para o analisar, né, para o verbo analisar aqui no penúltimo objetivo, está mais relacionado às ações de análise, claro. Já os verbos defender, avaliar e argumentar, eles estão mais relacionados às ações de avaliação, posicionamento crítico. Então, nós podemos ver que tem um grau de complexidade ao longo desses objetivos. E por que esse grau de complexidade? Para a gente alcançar nossas principais metas, que são as habilidades. Então, vai mudando os graus de complexidade para que os estudantes alcancem as nossas metas, que são as habilidades. Depois dessas habilidades sendo alcançadas, nós vamos alcançar as competências específicas e, como consequência, também as competências gerais. Já que nós podemos ver nesse exemplo, né, especificamente aí da competência 2, que os estudantes eles vão utilizar diferentes linguagens, podem utilizar diferentes tipos de tecnologia, eles vão valorizar o conhecimento científico e as ações de sustentabilidade. Além, claro, né, da competência geral, que fala sobre argumentar, né, com qualidade, baseando-se em evidências. Então, esses graus de complexidade, eles são importantes para alcançarmos as nossas metas finais. E agora a Lilian vai falar um pouquinho sobre as possibilidades metodológicas para o currículo. As possibilidades metodológicas para o currículo, eu queria, antes da gente esmiuçar um pouquinho essa última coluna, que eu vou deixar para o Leandro contar um pouquinho mais o que a gente pensou nessa última coluna, eu só queria trazer um pouco para vocês da importância dessa última coluna. Vocês percebem que enquanto a gente foi comentando, né, essa última fala agora da Aline, né, que aterriza bem, né, em relação a como é que a gente relaciona a base, né, a etapa do ensino médio da base com o que a gente já tinha antes, né, com o que a gente já tinha como currículo. Essas 3 colunas, elas conseguem estabelecer bastante essa relação. Só que, como a gente olhou ali, né, voltando para aquela minha fala lá do início, a importância da investigação, a importância do domínio de diferentes linguagens, essa última coluna para a gente é uma janela de oportunidades, né? A gente diz que quando a gente consegue olhar para essa última coluna para pensar uma organização curricular que envolva diferentes áreas, né? A gente está falando da área de ciências da natureza e suas tecnologias, mas a gente tem que considerar a importância de poder conectar com a área de matemática, de poder conectar com a área de linguagens. E a hora que a gente olha, esse aqui é um trechinho, eu peguei exatamente um trecho da BNCC na página 479, que fala sobre a organização curricular, né? Quer dizer, para que a organização curricular a ser adotada responda a esses diferentes contextos e condições de sistemas das redes e das escolas de todo o país, é fundamental que a flexibilidade seja tomada como princípio obrigatório. Então, em primeiro lugar,
A gente sabe isso muito bem, isso já foi muito repetido, quer dizer, a base não é currículo, a base é algo que vai ajudar na orientação e na construção dos currículos estaduais. O fato da gente ter essa ideia de flexibilidade dentro de cada uma das habilidades que forem trabalhadas, né? Então, nessa habilidade especificamente que a Aline comenta, esses objetos de conhecimento, a gente tem algumas sugestões metodológicas para o currículo, mas que são, obviamente, sugestões, são possibilidades que essa flexibilidade de adequar o seu contexto, adequar as condições da sua rede, da sua escola, do local em que a rede e a escola estão localizados, isso faz toda a diferença. A ideia é que essa opção, né, então, esse trecho final, ele é bem interessante, que é independente da opção feita, é preciso destacar a necessidade de romper com a centralidade das disciplinas nos currículos e substituí-las por aspectos mais globalizadores e que abranjam a complexidade das relações existentes entre os ramos da ciência no mundo real. Então, quando a gente está falando em flexibilidade, não é só uma flexibilidade de conteúdo ou de procedimentos da área da ciência, mas é pensar nessa flexibilidade em relação ao contexto, em relação à realidade, né? Aí no próximo item aqui, já estou vendo que estão entrando algumas perguntas, é bom que a gente já vai deixando aí para o final, em relação aos objetivos de aprendizagem. No próximo slide aqui, eu também coloquei um trecho, né, também da página 479, que está dizendo que para que a gente consiga realmente romper com essa centralidade, né, das disciplinas e pensar na área, é fundamental a gente pensar no tratamento metodológico que a gente vai dar para esse currículo, né? E que esse tratamento realmente estimule o protagonismo dos estudantes. A gente só pode falar em investigação, em uso de diferentes linguagens, se a gente realmente considerar o estudante como protagonista, né? Para isso, né, para a gente considerar o protagonismo, o trecho vem contando um pouco para a gente, que a gente possa evidenciar a contextualização, a diversificação, a transdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos, contemplando vivências práticas e vinculando a educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social e possibilitando o aproveitamento de estudos e o reconhecimento de saberes adquiridos nas experiências pessoais, sociais e do trabalho. A gente vê como um ponto muito forte da área o letramento científico, né? Então, desde os anos iniciais, isso é muito forte na área de ciências da natureza, trabalhar o letramento científico, e o letramento científico está relacionado justamente a essa leitura que a gente faz, como é que a gente utiliza os conceitos científicos para fazer uma leitura de mundo, uma leitura do que está no nosso entorno relacionado à área. Então, eu vou chamar o Leandro agora para comentar com vocês as características da última coluna. Bom, pessoal, bom dia. Bom, primeiro eu acho que um ponto mais importante que a Lilian comentou é que essas são algumas sugestões, né? Então, existem várias possibilidades metodológicas para se trabalhar com os objetos de conhecimento e para desenvolver essa habilidade. A gente tentou, na verdade, fazer uma seleção de algumas metodologias que podem ajudar nesse processo. E um outro ponto importante também é que nessa coluna a gente também vai trabalhar a questão a relação que existe entre essas metodologias que podem ser abordadas com essa habilidade e as competências gerais. Então, a gente também faz uma relação com as competências gerais que aparecem nessa coluna. Então, vamos pegar aqui, a gente está falando da competência 2 e da habilidade 3, né, que é avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria, nas transformações e transferência de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de aplicativos digitais, como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros. Bom, então, vamos ver o que a gente coloca, né, em relação a essa habilidade. Então, na questão de amenizar esses desequilíbrios, então pode existir uma unificação aí do trabalho em relação às componentes, né? Então, em relação à química, à física. Então, a física, vamos lembrar lá que os objetos de conhecimento que a gente tinha colocado eram as radiações, o desequilíbrio dos ecossistemas e a parte de ecologia.
Então, aqui a gente também entra com a questão de discussão de troca de calores, de reações químicas. Quais são as reações químicas que estão envolvidas, por exemplo, nessa troca de energia e de matéria que acontece nos ecossistemas? E como que acontece essa troca de calor? Então, principalmente analisar, né, fazer uma leitura desse ciclo biogeoquímico, mas não cada um na sua casinha, mas de uma forma integrada, que a gente consiga entender que existe uma relação de energia, existe uma relação de matéria, que pode ser explicada pelas reações químicas, e como que isso impacta na vida desse determinado ecossistema. E aí, um ponto também que a gente acredita que pode ser muito importante aqui é colocar os estudantes para criar alguma coisa. Então, por exemplo, entender, né, quais são as questões que estão relacionadas aos problemas no entorno da escola, ou na cidade, ou numa determinada região, e como que os estudantes podem levantar esses dados, então fazer uma pesquisa de campo e trabalhar com campanhas digitais para que eles possam produzir vídeos, infográficos. Então, isso, na verdade, essa é uma metodologia que parece simples, mas é um processo onde os estudantes vão para além da pesquisa. Então, eles vão ter que pesquisar, processar essa informação, sintetizar isso num vídeo, sintetizar isso num infográfico. Então, isso é realmente muito útil. E também a gente está falando da questão de trabalhar também para o desenvolvimento da competência 4. Competência geral, né? Então, a gente está relacionando com a competência geral. Falando também de como que a gente consegue fazer isso, a gente também tem mais um ponto aqui, que é fazer a integração para além das componentes de ciências da natureza. Então, para além da química, da física e da biologia, esse tema também permite uma integração com a geografia. Então, por meio do estudo dos impactos, das consequências relacionadas aos impactos ambientais que estão sendo estudados, é possível abordar também a questão de políticas públicas, de quanto que a questão econômica também influencia na exploração, ou mesmo, né, na remediação, e a gente tem visto casos aqui extremamente fortes no Brasil, onde é tão importante a gente trabalhar isso, e de uma maneira que o estudante consiga fazer essa leitura por meio de todas as áreas do conhecimento, né? E aqui, acho que também um ponto é explorar tudo isso por meio de leitura, por meio de investigação. A gente permite o levantamento de argumentos científicos. Então, de certa forma, isso vai trabalhar também para a competência geral 7, que é a competência que fala da argumentação. Então, esse é um ponto importante. Então, dependendo da metodologia que você escolhe trabalhar, você vai fazer relação com uma ou outra competência. Então, esse é um ponto importante, de fazer essa relação. Então, mesmo quando vocês também forem pensar em outras possibilidades metodológicas, sempre pensar, né, que essa metodologia vai me ajudar a desenvolver qual competência geral. Aqui, nesse caso do que a gente falou até agora, a competência da argumentação entra com bastante força. Um outro caso também é que a gente fala da questão dos recursos digitais. Então, tanto os recursos digitais para criar um infográfico, para produzir um vídeo, ou mesmo para usar, por exemplo, um simulador, que é o que está lá na própria habilidade, eles também vão ajudar a trabalhar em relação à competência geral 5, que é a competência da cultura digital. E nesse sentido, para a gente poder desenvolver essa competência, pensar que a metodologia tem que estar sempre focada no estudante explorando esses recursos, né? Então, existe uma diferença, por exemplo, entre eu escolher um simulador digital e falar para o professor mostrar na sala, e eu escolher um simulador digital e promover um processo de investigação, onde o estudante vai acessar esse simulador, ele vai buscar informações, ele vai tentar definir variáveis e a partir daí vai construir o conhecimento. Então, quando a gente fala da competência 5 de cultura digital, é nesse sentido que a gente está pensando em desenvolver, né? Colocando o estudante como o protagonista desse processo. Bom, agora acho que passo para a linha de volta, tá, gente? A ideia é que eu acredito que com essa explanação que nós fizemos, a gente conseguiu mostrar um pouquinho para vocês, né? Vou voltar aqui, essa telinha, que é
a organização geral, né, na nossa base comentada da área de ciências da natureza e suas tecnologias. E a ideia é que agora a gente tem né, em torno de 10, 15 minutos para que vocês possam trazer as dúvidas de vocês, tanto eu quanto os meus colegas aqui, a gente vai lendo as perguntas que vocês colocarem e vamos tentando responder da melhor forma possível. Como eu disse lá no início, todo esse material aqui, né, essa distribuição da base comentada, ela já pode ser acessada nesse link que está aqui. Então, se vocês quiserem também me dando uma olhada para poder ter até mais perguntas mais específicas ao que a gente escreveu ali, está aí o endereço reduzido, né, o bit.ly, para vocês poderem acessar, tudo com letra minúscula, como está aparecendo aí. E eu também queria fazer um comentário a respeito das 3 competências específicas da área de ciências da natureza. Vocês vão perceber que a competência específica 3, né, até para responder um pouquinho algumas perguntas que vocês tinham enviado antes, a competência específica 3, ela é a competência que dá mais recursos para esse trabalho que o Leandro comentou agora, né, de conectar com outras áreas, de conectar com as competências gerais. Quando a gente olha para a BNCC, e de novo, quando a gente diz que é uma janela de oportunidades, é porque a gente consegue realmente sair daquele olhar muito específico dos objetos de conhecimento, né? Eu tenho que ensinar a cadeia alimentar, ligação química, elétrica, eletrônica, quer dizer, eu consigo sair um pouquinho disso e fazer conexões, estabelecer conexões. Então, esse é um ponto bastante importante. Bom, eu vou olhar aqui as perguntas, eu não sei se ela vai intermediando, perfeito. Então, eu vou pedir aí a intermediação da Daiane para que eu possa responder as perguntas que vocês selecionaram. Bom dia, gente. Bom, eu selecionei aqui já de início 2 perguntas que uma representante do Estado de Goiás fez, que é sobre o que vocês estão entendendo por objetivos de aprendizagem. Qual o referencial teórico utilizado? E aí depois ela fez outra pergunta a respeito da descrição das possibilidades metodológicas. Devem estar obrigatoriamente presentes no currículo? Acho que a gente pode com relação a essas 2 perguntas, né, para a representante de Goiás, obrigada aí pelos questionamentos, é bem importante a gente discutir. Quando a gente está falando de objetivos de aprendizagem, e a Aline fez até o comentário sobre progressão, né, os verbos que são utilizados, a gente está muito focado na ideia de pensar essa organização dos verbos como aparece na taxonomia de Bloom, né? Eu acho que isso aconteceu também na redação dos currículos do ensino fundamental. Tem até uma web que eu fiz para o BNCC só falando sobre progressão dos verbos, né, progressão das habilidades. Eu até sugiro que, se a gente puder colocar esse link, eu acho que ele está bem geral. Eu fiz uma web falando realmente dessa progressão, independente da área de conhecimento, então eu acho que vale a pena dar uma olhada. Então, a ideia é pensar nos objetivos de aprendizagem, ou seja, o que a gente espera que o aluno seja capaz de atingir após trabalhar com aquele determinado objeto de conhecimento ou de determinada habilidade. E os verbos, né, a progressão dos verbos, ela está muito relacionada com essa ideia mesmo da taxonomia de Bloom, a taxonomia de Bloom revisitada, que tem um olhar mais atual aí para essa disposição. Em todas as áreas, nós utilizamos os objetivos de aprendizagem pensando nesses verbos que são verbos realmente que são mensuráveis, né? São verbos que mostram aquilo que o aluno dá conta de atingir. Então, quando a gente trouxe ali o aplicar, o analisar, o descrever, né? Então, são verbos que realmente estão conectados com aquilo que a gente espera que o aluno faça. E dessa forma, eles acabam se conectando com o jeito que a gente vai fazer para avaliar, né? Então, como é que a gente avalia se o aluno atingiu aquele objetivo de aprendizagem, né? Então, se ele dá conta de realizar aquilo que o verbo está sendo apresentado como um verbo de objetivo de aprendizagem, né? Goiás ainda perguntou sobre a descrição das possibilidades metodológicas devem estar obrigatoriamente presentes no currículo. Quando a gente olha para os currículos, né, estaduais, porque já foi feito, né, nós fechamos, né, os currículos aí da educação básica, né, até o 9º ano já estão prontos, a gente vê que existe uma flexibilidade de escolhas, né? Então, a gente tem estados que optaram
por descrever as possibilidades metodológicas. E aí você pega o currículo e está lá descrita a possibilidade metodológica. Outros estados preferiram não fazer isso, mas preferiram dar indicações dessas possibilidades metodológicas no texto introdutório, né? Então, a importância desse texto introdutório, ela realmente se sobressai quando a gente pensa agora na base, na etapa do médio da base, né? Porque o texto introdutório, ele meio que vai dar esse norte, né? O que a gente está entendendo como possibilidade metodológica para esse currículo. E a partir do momento que isso está bem explícito no texto introdutório, pode ser uma opção do Estado deixar que as redes depois façam o desenho metodológico que elas acham mais indicado. O fato da gente trazer isso ali na última coluna é uma possibilidade para que os redatores se inspirem. Então, aqueles redatores que optarem, olha, realmente a gente gostaria de esmiuçar um pouco mais, de trazer essas possibilidades para ajudar a orientar a nossa rede, eles vão ter essas orientações na última coluna, que a gente até conseguiu ter mais caracteres, né, do que era possível, porque a gente tinha muita sugestão para entregar para vocês. E, de novo, sugestões, né, que vocês podem adequar da maneira que acharem melhor. Uma outra questão dessa última coluna é que, além da gente linkar, olhar um pouco para essa relação dentro da própria área, né, então ciências da natureza, física, química e biologia, como é que ela se conecta, a gente também faz esse link com as outras áreas, então esse é um ponto importante, faz um link com os temas contemporâneos, faz um link com as competências gerais, com o projeto de vida. Então, a gente tentou trazer nessa última coluna, até para facilitar um pouco o trabalho do redator, assim, que possibilidades você pode considerar na hora de fazer a redação desse currículo. Eu acho que é isso. Bom, enquanto chega mais algumas perguntas, eu vou falar de alguns comentários, e aí se vocês quiserem colocar alguma coisa a respeito disso. A Elizabeth comentou que o modelo ideal de currículo não é alinhamento apenas na área de conhecimento. Um trabalho que demanda muito tempo, mas aí sim teríamos um currículo complementando de formação integral. E aí eu quero aproveitar e responder também uma pergunta da Seduc do Amazonas. Eles estão perguntando, vai ter algum encontro nacional com todos os redatores para trocas de experiências, de conhecimentos e dificuldades que estamos tendo em cada área e entre áreas do conhecimento? A gente não está tendo essa previsão para agora, mas a gente está estudando a possibilidade de fazer isso, porque depende de recursos também, e se tiver, depois a gente vai fazer uma divulgação a respeito disso. Uhum. Fazendo comentário aí da... Oi? Fecha a tela para você aparecer. Tá bom, deixa eu fechar. Acho que aqui, pronto. Deixa eu encerrar a apresentação, né? Agora que eu quis deixar ali bastante. Na verdade, eu queria colocar depois os nossos e-mails, mas eu deixo no final, porque vai ficar gravado, né? E aí vocês ficam com os e-mails. Assim fica melhor, né? Aparecendo em tela cheia, não fica a apresentação. Excelente esse comentário da Elizabeth, excelente. E realmente, né, ela coloca aqui uma pena que chegou só agora, porque muitos estados já elaboraram, mas eu acho que é isso, né? Os estados elaboraram o currículo, eles vão para consulta pública, depois eles voltam, né? Acho que ainda dá tempo de, se tiver que inserir alguma coisa, eu acho que vocês ainda teriam condições de fazer isso, não é verdade, Elizabeth? Que fico feliz que a gente tenha contribuído aí para a análise. Esse comentário que você faz sobre essa ideia de educação integral, é isso, né? Quando a gente fala dessa oportunidade, dessa janela de oportunidade com essa base do médio, é realmente para que a gente consiga dar cada vez mais propósito para esse estudante, né? Pensa, ele está estudando, de repente ele não quer se dedicar à área de ciência da natureza, ele está pensando na área, sei lá, numa área mais voltada para humanas, em direito, mas ele tem condições de perceber nessas conexões o quanto que todas as áreas contribuem, independente de qual é a escolha futura que ele vai fazer, né? Então, é isso. Quando você coloca, não é só a junção entre, né, dentro da própria área, né, entre os componentes curriculares que fazem parte daquela área, mas ver essa possibilidade de conectar com as outras áreas. Por isso que a ideia de um trabalho por projetos, por exemplo, é algo que é muito estimulado, né? Então, quando a gente pensa ali num projeto que vai
juntar a investigação, né? Então, o projeto com essa ideia mesmo de investigar, de construir conhecimento por meio de uma investigação, que use diferentes linguagens, então, que dê a oportunidade do aluno argumentar, utilizar essa cultura digital, e que ele possa conectar as diferentes áreas, é o grande potencial que a gente vê para pensar realmente numa educação integral. Por isso a importância desse texto introdutório trazer clareza, né? O que está falando em desenvolvimento integral, né, desse estudante, a partir das conexões que ele pode fazer entre as áreas. Então, ninguém está deixando de lado, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar, quando a gente traz os objetos de conhecimento da física, da química, da biologia, ninguém está deixando de lado a importância de aprender tudo isso, mas a gente está tentando colocar uma luz muito maior na importância entre essas conexões, né? Eu acho que essas conexões é que fazem realmente o diferencial, né? Entrou mais alguma? Aí eu já vi a resposta aqui de Goiás, né? Goiás falou que acho que a resposta atendeu o que ele queria, porque ele também está utilizando a taxonomia de Bloom. Que bom, Goiás, que deu certo aí e conectou com o que você já está fazendo. Bom, no momento eu não estou vendo aqui mais nenhuma pergunta. Eu quero aproveitar e lembrar que os redatores, seria bom se todos conseguirem acompanhar todas as webs que a gente vai ter, não só da sua área diretamente que você está acompanhando, mas as outras também, para ver as articulações, inclusive para ver as articulações entre as diversas áreas. Então, a gente já fez essa divulgação das próximas, a gente vai ter no dia 24, às 15 horas, e no dia 29 também às 15 horas. Linguagens e depois ciências humanas. E aí eu peço para que todo mundo que consiga acompanhar, de preferência ao vivo, quem não conseguir acompanhar depois, até mesmo para aproveitar esse momento, esse espaço de interagir, de tirar dúvidas. Mas, de toda forma, quem inclusive não conseguiu acompanhar agora, a gente está gravando as webs, elas vão ser disponibilizadas depois no canal que a gente tem do YouTube, e depois a gente pode também estar divulgando essa apresentação que foi utilizada para a web de hoje. Muito bom. Eu também estou colocando aqui os nossos contatos. Se vocês tiver algum ponto aí que nós pudermos colaborar um pouco mais, ao pessoal de Goiás, Núbia, Francisco, Rosimeire, estão agradecendo, que bom que pode, né, ajudar vocês nesse momento. A gente deixa também os nossos e-mails aqui, se tiver alguma questão específica que vocês queiram aprofundar. Então, só para relembrar, eu coordenei a área, a Marli é da área de física, o Leandro da área de química, a Aline da área de biologia. Então, se a gente puder também colaborar em outros momentos, a gente fica realmente bem à disposição para que vocês precisarem, viu? Bom, então, eu quero primeiramente agradecer a participação de todos, agradecer a Lilian e a equipe pela apresentação de hoje. Eu acho que nos ajudou bastante para refletir como a gente deve incorporar isso no currículo, né? Mesmo os estados que já passaram nessa primeira fase, como já foi falado antes, até o currículo ser aprovado, tá na fase de consulta, depois volta para revisão, a gente pode estar aproveitando isso em outros momentos também, para colocar esses pontos, o que a gente acha que é importante acrescentar. Agradecer essa oportunidade e a gente volta na semana que vem. Obrigada. Obrigada, gente. Tudo de bom. Eles não conseguem ver. Fechou, tá bom.